A história dos Hebreus, capítulo 3. Da posteridade de Adão até o dilúvio, do qual Elohim preservou Noé, por meio da arca, prometendo-lhe não mais castigar os homens com dilúvio. Gênesis, capítulo 5. 7 gerações continuaram a viver no exercício da virtude, no culto do verdadeiro Elohim, ao qual reconheciam por único Senhor do universo. Mas as que vieram em seguida não imitaram os costumes dos pais. Não prestavam mais a Elohim a honra que lhe era devida, nem exerciam mais a justiça para com os homens, mas se entregavam com mais ardor ainda a toda sorte de crimes, enquanto seus antepassados se haviam dedicado à prática de toda espécie de virtudes. Assim atraíram sobre si a cólera de Yahweh, e os grandes da terra, que se haviam casado com as filhas dos descendentes de Caim, produziram uma raça indolente, que pela confiança que depositavam na própria força, se vangloriava de calcar aos pés a justiça e imitava os gigantes de que falam os gregos. Nessa época havia duas raças distintas, a descendência de Sete e a descendência de Caim. Os expositores modernos, em sua maioria, concordam que os filhos de Elohim, citados em Gênesis 6:2, constituíam a descendência de Sete, e os filhos dos homens a descendência de Caim. Noé, entristecido pela dor de vê-los imersos nos crimes, exortava-os a mudar de vida, mas quando viu que, em vez de seguir os seus conselhos, eles se tornavam cada vez piores, o temor de que o fizessem morrer com toda a sua família levou-o a deixar a sua pátria. Yahweh, que o amava por causa da sua probidade, ficou tão irritado pela malícia e corrupção do resto dos homens que resolveu não somente castigá-los, mas exterminá-los completamente e repovoar a terra com homens que vivessem na pureza e na inocência. Assim abreviou-lhes o tempo da vida, reduzindo-o a 120 anos, inundou a terra de modo a parecer que ela havia sido tomada pelo mar e fê-los todos perecer nas águas, com exceção de Noé. A este, para salvá-lo, ordenou que construísse uma arca de 4 andares, com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, que lá se encerrasse com a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas deles, e que levasse todo o necessário para o seu alimento e também para os animais de todas as espécies, os quais ele deveria levar consigo, para conservar-lhes a raça, isto é, um casal de cada espécie, macho e fêmea, e 7 casais de algumas. O teto e os lados da arca eram tão fortes que ela resistiu à violência das águas e dos ventos e salvou Noé e sua família da inundação geral que fez morrer todos os outros homens. Ele era o 10º descendente de Adão, de masculino em masculino, pois era filho de Lameque, que era filho de Metusalém. Metusalém era filho de Jared, Jared era filho de Maalalel, que tinha vários irmãos. Maalalel era filho de Cainã, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, e Sete era filho de Adão. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Foi no 2º mês que os macedônios chamam Dius e os hebreus Maresvã, pois os egípcios assim dividiram o ano. Quanto a Moisés, ele deu nos seus fastos o primeiro lugar ao mês chamado Nissan, que é o Xântico macedônio, porque foi nesse mês que ele retirou os hebreus da terra do Egito, e por essa razão começou por esse mesmo mês a registrar o que se refere ao culto a Yahweh. No que se refere às coisas civis, no entanto, como as feiras e mercados determinados pelo comércio e empreendimentos semelhantes, não houve mudança alguma. Moisés registra que a chuva causadora do dilúvio geral
começou a cair no dia 27 do segundo mês do ano 2256, depois da criação de Adão. A Sagrada Escritura faz o cálculo disso e anota com cuidado muito particular o nascimento e a morte dos grandes personagens daquele tempo. Adão viveu 930 anos e tinha 230 quando nasceu seu filho Sete. Sete viveu 912 anos e tinha 205 quando nasceu o seu filho Enos. Enos viveu 905 anos e tinha 190 quando nasceu seu filho Cainã. Cainã viveu 910 anos e tinha 170 quando nasceu seu filho Maalalel. Maalalel viveu 895 anos e tinha 165 quando nasceu seu filho Jared. Jared viveu 962 e tinha 162 quando nasceu seu filho Enoque. Enoque viveu 365 anos e tinha 165 quando nasceu seu filho Metusalém. Na idade de 365 anos, foi tirado do mundo e ninguém escreveu sobre a sua morte. Metusalém viveu 969 anos e tinha 187 quando nasceu seu filho Lameque. Lameque viveu 777 anos e tinha 182 quando nasceu seu filho Noé. Noé viveu 950 anos, os quais, acrescentados aos 600 que já contava na ocasião do dilúvio, perfazem o número anteriormente assinalado de 2.256 anos. Foi mais conveniente para esse cálculo citar, como fiz, a época do nascimento desses primeiros homens e não a de sua morte, porque a vida deles era tão longa que se estendia até a posteridade mais remota. Gênesis 7 e 8. Elohim então deu o sinal e livre curso às águas, a fim de inundarem a terra, e elas elevaram-se por uma chuva contínua de 40 dias, até 15 côvados acima das mais altas montanhas, e não deixaram nenhum lugar para onde o povo pudesse fugir e salvar-se. Depois que a chuva cessou, passaram-se 150 dias antes que as águas se retirassem. E somente no 27º dia do 7º mês, a arca se deteve sobre o vértice de uma montanha da Armênia. Noé então abriu uma janela e, vendo um pouco da terra ao redor da arca, começou a se consolar e a conceber melhores esperanças. Alguns dias depois, ele fez sair um corvo para saber se havia ainda outros lugares de onde as águas se tivessem retirado completamente e se ele podia sair sem perigo. O corvo, porém, achando a terra ainda toda inundada, voltou à arca. 7 dias depois, Noé fez sair uma pomba e ela voltou com os pés enlameados, trazendo no bico um ramo de oliveira. Assim ele soube que o dilúvio havia cessado. Após haver esperado outros 7 dias, fez sair todos os animais que estavam na arca. E ele também saiu com a mulher e os filhos, ofereceu um sacrifício a Yahweh em ação de graças e deu um banquete à família. Os armênios chamaram esse lugar de Sida ou Saída, e os seus habitantes apontam ainda hoje alguns restos da arca. Todos os historiadores, mesmo os bárbaros, falam do dilúvio e da arca, dentre outros, Berose, caldeu. Eis as suas palavras, disse que ainda hoje se vêem restos da arca sobre a montanha dos Córdiens, na Armênia, e alguns levam desse lugar pedaços de betume com o qual ela estava recoberta, e deles se servem como impermeabilizante. Jerônimo, egípcio, que escreveu sobre as antiguidades dos fenícios, Menazéas e vários outros disso falam também. Nicolau de Damasco, no 96º livro de sua história,
menciona-o nesses termos: há na Armênia, na província de Miníade, uma alta montanha chamada Baris, sobre a qual disse: muitos se salvaram durante o dilúvio, e que uma arca cujos restos se conservaram por vários anos, e na qual um homem se havia encerrado, deteve-se no cume desta montanha. Há a probabilidade de que esse homem é aquele de que fala Moisés, o legislador dos judeus. Gênesis 8 e 9. Com medo de que Yahweh inundasse a terra todos os anos, a fim de exterminar a raça dos homens, Noé ofereceu-lhe vítimas, rogando que nada mudasse na ordem estabelecida anteriormente e que ele não usasse de tal rigor, fazendo perecer todas as criaturas vivas, mas se contentasse por ter castigado os maus, como seus crimes mereciam, e por ter poupado os inocentes, aos quais ele quisera salvar a vida. Pois de outro modo eles seriam ainda mais infelizes do que os que haviam sido sepultados nas águas, tendo visto com tremor tão estranha desolação, e tendo dela sido preservados, apenas para perecer mais tarde de maneira semelhante. Assim rogava que Yahweh aceitasse o seu sacrifício, e não mais olhasse para a terra com cólera, de modo que ele e seus descendentes pudessem cultivá-la sem medo. Construir cidades, desfrutar de todos os bens que possuíam antes do dilúvio e passar uma vida tão longa quanto feliz como a de seus antepassados. Como Noé era um homem justo, Yahweh atendeu a sua oração e concedeu-lhe o que pedia, dizendo-lhe que não fora o patriarca a causa dos que se haviam perdido no dilúvio, que eles só podiam acusar a si mesmos pelo castigo recebido, que se tivesse querido perdê-los, não os teria feito nascer, sendo mais fácil não dar a vida do que a tirar após tê-la concedido, que eles deviam, portanto, atribuir os castigos aos seus próprios crimes, que em consideração à sua oração não lhe seria mais tão severo no futuro, e que quando viesse tempestades, furacões extraordinários, nem ele, nem seus descendentes deveriam pensar num outro dilúvio, pois ele não mais permitiria que as águas inundassem a terra. Contudo, proibia a ele e aos seus manchar as mãos no sangue, e ordenava-lhes que castigassem severamente os homicidas, e os fazia senhores absolutos dos animais, para dispor deles como quisesse, exceto do seu sangue, do qual não podiam usar como do resto, porque no sangue está a vida. E meu arco, acrescentou, que vereis no céu, será o sinal e a garantia da promessa que vos faço. Isso disse Yahweh a Noé, e ao arco que apareceu no céu chamaram Arco de Yahweh. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, na máxima prosperidade, e morreu com 950 anos de idade. Por maior que seja a diferença entre a pouca duração da vida dos homens de hoje e a longa duração das dos que acabo de falar, o que narro não deve passar por inverossímil. É que além de os nossos antepassados serem muito queridos de Yahweh, e como obra que ele havia feito com as próprias mãos, os alimentos de que se nutriam eram mais apropriados para conservar a vida, e Elohim a prolongava, tanto por causa de sua virtude, como para lhes dar meios de aperfeiçoar as ciências da geometria e da astronomia que eles haviam inventado, o que eles não teriam podido fazer se tivessem vivido menos de 600 anos, pois é somente após a revolução de 6 séculos que se completa o grande ano. Todos os que escreveram a história, tanto da Grécia como de outras nações, dão testemunho do que digo. Mâneto, que escreveu a história dos egípcios, Berose, que nos deixou a dos caldeus, Moco, Estiel e Jerônimo, que escreveram a dos fenícios, dizem também a mesma coisa. Hesíodo, Hecateu, Ascausila, Elânico, Éforo e Nicolau referem que esses primeiros homens viviam até 1000 anos. Deixo aos que lerem isto que façam o juízo que quiserem. Capítulo 4. Nimrod, neto de Noé,
constrói a Torre de Babel, e Elohim, para confundi-los e destruir essa obra, manda a confusão de línguas. Gênesis 10 e 11. Os 3 filhos de Noé, Sem, Jafé e Cam, nascidos 100 anos antes do dilúvio, foram os primeiros a deixar as montanhas para morar nas planícies, o que os outros não ousavam fazer, assustados ainda com a desolação universal causada pelo dilúvio. Mas o exemplo daqueles animou estes a imitá-los. Deram o nome de Sinar, a primeira terra em que habitaram. Elohim ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, multiplicando-se e estendendo-se, pudessem cultivar mais terras, colher frutos em maior abundância e evitar as divergências que, de outro modo, poderiam ser suscitadas entre eles. Porém, esses homens rudes e indóceis não obedeceram, e pelo seu pecado foram castigados com os males que lhes sucederam. E Yahua, vendo que o seu número crescia sempre, ordenou-lhe segunda vez que formassem novas colônias. Esses ingratos, porém, esquecidos de que deviam a ele todos os seus bens e atribuindo-os a si mesmos, continuaram a desobedecer-lhe e acrescentaram à sua desobediência a impiedade de imaginar que era uma cilada que se lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudesse Elohim mais facilmente destruí-los. Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Elohim dessa maneira. Ao mesmo tempo, valente e corajoso, persuadiu-os de que deviam unicamente ao seu próprio valor, e não a Elohim, toda a sua boa fortuna. E como aspirava ao governo e queria que o escolhessem como chefe, abandonando a Yahua, ofereceu-se para protegê-los contra ele, caso Elohim ameaçasse a terra com outro dilúvio, construindo uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao cimo, como ainda lhe vingaria a morte dos seus antepassados. O povo insensato deixou-se dominar pela estulta convicção de que lhe seria vergonhoso ceder a Yahua e começar a trabalhar nessa obra com incrível ardor. A multidão e a atividade dos operários fez com que a torre em pouco tempo se elevasse a uma altura acima de qualquer expectativa, mas a sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que era de fato. Construíram-na de tijolos, cimentando-a com betume, para torná-la mais forte. Yahua, irado com essa loucura, não quis, no entanto, exterminá-los, como fizeram os seus predecessores, cujo exemplo, aliás, lhes havia sido de todo inútil, mas pôs divisão entre eles, fazendo com que a única língua que falavam se multiplicasse num instante, de tal modo que não mais se entendiam. A confusão fez com que se desse ao lugar onde se havia construído a torre o nome de Babilônia, pois Babel, em hebreu, significa confusão. A Sibila, assim, descreve este grande acontecimento. Todos os homens que então tinham uma só língua construíram torre tão alta que parecia que ela se elevaria até o céu. Mas os deuses levantaram contra ela tão violenta tempestade que ela foi derribada, e fizeram com que aqueles que a haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi causa de que se desse o nome de Babilônia, a cidade que depois foi construída naquele mesmo lugar. Estiel também fala do campo de Sinar, onde Babilônia está localizada. Disse que os sacerdotes que se salvaram dessa grande catástrofe, com as coisas sagradas destinadas ao culto de Júpiter, o vencedor, vieram a Sinar de Babilônia.